Meus irmãos, vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho de João e vamos ler apenas o verso 51 do capítulo 1. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto. Guarda essa expressão, irmão. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, te agradecemos por esta preciosa noite em que podemos nos reunir aos teus pés, com tua palavra aberta, para ouvirmos tua voz, para te adorarmos. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir assim e sermos apacentados por ti. Apresentamos ao Senhor nossos corações, este tempo, tua palavra, e suplicamos que o Senhor, que é poderoso, que tem toda a habilidade, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós anelamos ouvir tua voz. Vê o anelo dos nossos corações. Nós apresentamos ao Senhor nossas vidas e não queremos oferecer resistências ao Senhor, incredulidades. Nós suplicamos que o Senhor avance nos nossos corações, prevaleça sobre qualquer empecilho, protege este ambiente e nos dá tudo aquilo que tu tens para nós nessa noite. Assim, oramos no doce nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos tido nos nossos corações, desde o domingo pela manhã, uma convicção clara da parte do Senhor de ainda permanecermos considerando algumas coisas no capítulo 1 de João e seguirmos ainda com base em alguns aspectos, em algumas ênfases que dei no compartilhar do domingo pela manhã. Para que então, de forma mais tranquila, com um pouco mais de tempo, o Senhor possa nos falar um pouco mais ao coração sobre alguns aspectos tão importantes para nós como igreja nesses dias, à luz do que João então tem nos dito no seu Evangelho. Nós já dissemos aos irmãos que desde o verso 32, que então tem sido o objeto das últimas ministrações, desde o verso 32 até o final, até o verso 51, nós temos aí pelo menos 3 cenas. Então gostaria que você meditasse, considerasse isso. Aqueles que já estiveram aqui no domingo pela manhã, queira o Senhor que já estejam então meditando nesses aspectos, mas desde o verso 32 nós temos aí pelo menos 3 cenas marcantes, importantes, a serem consideradas e a serem então objeto da nossa oração à luz do verso 51, do assunto do verso 51. Porque, como enfatizei na nossa leitura, o verso 51 traz uma expressão muito importante, que é essa: vereis o céu aberto. Essa expressão, lembre-se, irmão, ela não foi dita apenas a Natanael, embora Natanael tenha sido o sujeito ali daquela interação do Senhor Jesus. Mas o verbo vereis indica para nós que isso foi dito não somente a ele, mas a todos os que estavam ali.
Pelo menos aqueles poucos discípulos que estavam iniciando, então, seu discipulado com o Senhor Jesus. Então, nós destacamos para os irmãos, à luz dessa expressão, guarde isso, irmão, vereis o céu aberto. Irmão, esse é um privilégio da igreja e de ninguém mais. Esse é o privilégio que a igreja tem e que todos aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus, eles têm por causa dele. Então, nós, por causa daquela obra, por causa da vida bendita do Filho, e porque para ele os céus estão abertos, então para nós os céus estão abertos. Agora, se nós não estivermos avançando em nossas vidas, no que concerne a mantermos na nossa experiência espiritual, os céus abertos, mantermos esse canal de comunhão, de percepção, de manifestação espiritual da presença de Deus, do falar de Deus, da direção de Deus, se nós não estivermos respondendo ao Espírito Santo, que tem como seu ministério manter para nós essa realidade espiritual de céus abertos na nossa vida familiar, na nossa vida congregacional. Afinal de contas, o ministério do Espírito Santo nada mais é do que revelar aquele que está assentado no trono. Voltar nossos olhos para os céus e para as realidades celestiais e tirar nossos olhos desta vida carnal, temporal e das coisas daqui. O Espírito Santo tem desejado isso dia após dia. E tem convocado você e eu, e convocado a igreja, para que isso seja uma realidade para nós. Céus abertos. Céus abertos. Falar direto de Deus. Manifestação, consciência espiritual da presença de Deus. Aquela consciência, irmão, de que nós espiritualmente fomos introduzidos por Cristo no Santo dos Santos, para não mais deixarmos esse ambiente. Você compreende isso, irmão? Você compreende que nós fomos chamados para permanecer na presença de Deus. Não é que você está na presença de Deus agora. Nós fomos chamados e os céus se abriram para nós. E Ele, pela sua obra, nos consagrou um novo e vivo caminho, de modo que eu e você, nós agora somos desafiados a termos intrepidez. Agora, irmão, intrepidez não é uma característica dos imaturos, intrepidez não é uma característica daqueles que são arrojados. Intrepidez é a característica daqueles que espiritualmente têm compreendido que em Cristo há um acesso livre. Não há mais condenação, não há mais bloqueio, não há mais nada que possa se interpor entre a presença e os olhos de Deus e nós. Somente, preste atenção, somente se nós formos negligentes com a nossa vida e relacionamento com Deus. Se nós não formos atentos com a nossa vida, se o pecado deixar de ser para nós um acidente de percurso e passar a ser uma prática, então haverá interrupção nesses céus abertos. Compreende, meu irmão? Então, quando nós olhamos para esse capítulo 1, nós temos aí pelo menos 3 cenas, como já dissemos. E você tem, primeiro, nos versos 32 a 34, está implícito, embora João, o evangelista, não narre aquilo que os outros evangelistas narram.
aquele episódio do batismo do Senhor, aquele fato em que os céus se abrem para o Filho do Homem, para o nosso Senhor Jesus. Então, primeiro, nós temos aí nos versos de 32 a 34, a menção implícita dos céus abertos para o Filho do Homem. Os céus abertos para o Senhor Jesus. Depois, nós temos aí do verso 43 a 51, pelo menos duas cenas, como já dissemos. Primeiro, nós temos a promessa de céus abertos para Natanael. E também, consequentemente, a promessa de céus abertos para nós. Então, são pelo menos três aspectos muito importantes que nos ajudam muito. Então, eu gostaria que novamente nós meditássemos um pouco nisso. Nesses céus abertos. Agora, irmão, antes ainda de entrarmos na cena, eu gostaria de chamar a sua atenção ainda para a expressão do verso 51, vereis o céu aberto. Agora, essa expressão, vereis o céu aberto, tem pelo menos duas palavras aí muito importantes. Primeiro, vereis. E depois, aberto. Porque no que concerne ao céu, nós já temos uma percepção, todos nós, qualquer um de nós, tem uma percepção no que, quando você fala em céu, a nossa percepção é de algo espiritual, é de algo celestial, é de algo da parte de Deus, não é? Sempre que o assunto céu é considerado, então nós temos... o nosso entendimento logo relaciona isso com a presença de Deus, com o falar de Deus, com a habitação de Deus, enfim. Muitas expressões nós poderíamos usar, mas nós temos a expressão, a palavra vereis e aberto. E eu queria chamar a sua atenção para isso aí. Porque primeiro, irmão, vereis. Esse verbo, a palavra grega que é utilizada aí, significa perceber, ou tornar algo conhecido pela experiência. Agora, irmão, só isso já é muito significativo. Por quê? Porque nós estamos falando de céu aberto. Então, céu aberto, a palavra vereis aí indica perceber. Conhecer algo por meio da experiência. É experimentar o que significa a realidade espiritual, é claro, dos céus se abrirem. Você sabe o que é isso, irmão? Você já experimentou isso? Você já experimentou isso no teu quarto secreto, na sua experiência particular com o Senhor? Você sabe o que é céus abrirem? Nós, como igreja, nós sabemos o que significa céus abertos. Então guarde isso. Primeiro, vereis. E esse vereis é muito importante, porque ele indica tornar algo conhecido pela experiência. É uma realidade experimental. Isso é muitíssimo importante. Por quê? Porque nós tendemos a falar das realidades espirituais como algo subjetivo. Algo que alguns experimentam subjetivamente, outros não. Os mais racionais têm mais dificuldade de experimentar. Aqueles mais sensitivos é que vão experimentar. Nada disso, irmão. Nós não estamos falando de coisas sensoriais. Embora as nossas sensações façam parte do nosso ser, o nosso pensamento também. Nós estamos falando de algo espiritual. Algo que é vivido, tocado, experimentado por meio do nosso espírito, habitado pelo Espírito de Deus. Que então nos conduz, nos guia a esta realidade espiritual que implica na presença de Deus. Que implica no falar de Deus, que implica em uma visão daquele que tem toda a glória,
céu aberto aponta quando nós olhamos para o céu aberto, quando o Senhor abre os céus para nós olhamos e nós não temos um vácuo nos céus, irmão. A Bíblia nos ensina que nós olhamos para os céus abertos, nós somos elevados para uma realidade espiritual onde nós vemos um trono e alguém assentado no trono. Então, céus abertos não é algo subjetivo, é uma realidade espiritual em que o pecador redimido pela graça, pelo Espírito, é conduzido a ver claramente, experimentalmente, aquele glorioso Senhor que está sentado no trono. Compreende, irmão? Então, vereis. Agora, a outra palavra importante aí, como disse, é aberto. Agora, a palavra grega para aberto aí também é muito significativa. Veja os significados, como são importantes para nós. Primeiro, ser sustentado. A palavra aberto aí indica ser sustentado pelo céu. Mas puxar para cima é o sentido da palavra. Abriu, esse aberto indica algo que está conclamando o seu povo acima. Compreende, irmão? Mais um significado, mais um sentido da palavra aberto: recuperar a visão. É como se os nossos olhos fossem voltados para o lugar adequado e Deus pingasse colírio nos nossos olhos. Compreende, irmão? É o sentido da palavra aberto aí. Agora, essas coisas, ser sustentado, ser puxado para cima, recuperar a visão, essas expressões, me permita colocar algo para você meditar. Para mim, elas têm relação com governo celestial, irmão. Governo celestial. Quando nós, então, pelo Espírito, somos conduzidos a essa realidade de céus abertos, o que se estabelece para nós? Qual é uma das experiências reais que o povo de Deus vive quando os céus se abrem? Porque nós contemplamos o trono, contemplamos aquele que está sentado no trono. O que isso comunica para nós? Governo celestial. Eu, o Senhor, sustento você. Eu, o Senhor, atraio você acima. Eu, o Senhor, pingo colírio nos teus olhos. Isso é o que significa ambiente, realidade de céus abertos. Compreende isso, irmão? Então veja a importância dessas duas palavras. Vereis, primeiro o verbo aí, e aberto. Guarde isso, porque eu gostaria que você abrisse comigo num texto em Mateus 18, para fixar esse conceito, então, dos céus abertos no seu coração. Veja, Mateus 18. Esse texto de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 15, ele está falando a respeito do relacionamento entre irmãos, de como então se deve tratar com um irmão que errou, certo? Apenas para contextualizar você, porque eu quero ir ao versículo 18. Veja que o texto está tratando de algo, presta atenção aqui, irmão, de algo que acontece nesse nível. Relação entre os irmãos, certo? Agora, o que o versículo 18 vai nos ajudar é que tudo na vida do povo de Deus tem a ver com os céus. Então, veja o verso 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra terá sido
desligado no céu. O que esse texto está dizendo? Ele está falando que se você liga, estabelece uma relação boa, que avança, adequada com aqui na terra, quem governa é os céus. Se nós somos do Senhor, pelo menos deveria ser assim. Nós não deveríamos estabelecer relacionamentos profundos que não tenham sido ligados no céu. E o que ele está dizendo? Que se nós desligarmos, porque ele orienta que o irmão culpado, ele deve ser, então, abordado. Se ele não se arrepender, abordado com mais irmãos. Se ele não se arrepender, a igreja o aborda. Compreende? Então, se ele não se arrepender, ele é considerado um gentio, é o que o texto diz. E essa expressão está ligada a desligar. Compreende, irmão? Um relacionamento que foi desligado nessa esfera. Mas o que o texto está dizendo é que os céus governam as nossas vidas. Você compreende isso? Você tem tido, pela graça de Deus, avanço na sua compreensão de que são os céus que governam? Ou será que você ainda compreende que é a força do seu braço, que é a inteligência que você acha que tem, que é a habilidade relacional que você pensa que tem, que é o seu network? Será que você ainda pensa que a nossa vida ela é vivida e conduzida dessa maneira? Será que a igreja tem compreendido que a nossa responsabilidade é discernir aqui na terra aquilo que já foi ligado nos céus, porque os céus governam a terra? Compreende, irmão? Então, que importante esses versos para nós compreendermos essas duas expressões. Agora, voltemos a João para seguirmos aí nas cenas como mencionei. Então, nós temos aí, como já disse, céus abertos para o Filho do Homem. E eu gostaria de concentrar nossa atenção primeiro nesse aspecto. Céus abertos para o Filho do Homem, céus abertos para o Senhor Jesus. Irmão, os céus estavam totalmente fechados desde o Éden. Quando o Senhor criou o primeiro homem, então passou a estabelecer com ele uma comunhão. Essa comunhão indica os céus abertos. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ter comunhão com o homem que ele criou. Mas o homem pecou, desobedeceu voluntariamente, escolheu virar as costas para Deus. E então, essa comunhão foi quebrada e necessariamente, porque Deus não é leviano, Deus não empurra sujeira para baixo do tapete, então o pecado entra na cena de relação. E Deus não é agente de pecado nenhum. Deus deu ao homem a opção de responder a um relacionamento com ele. E essa opção continua para você, homem regenerado pela graça, até hoje. De escolher um relacionamento íntimo, vital, e guarde bem a palavra diário, com o nosso Senhor. Então, o homem escolheu romper essa relação. Quando essa relação foi rompida, os céus se fecharam. Irmão, os céus nunca deixaram de governar a terra. Preste bem atenção nisso. Mas, a partir do momento em que o homem desobedece, a partir do homem e do seu coração, se inicia uma esfera de rebelião dentro do governo absoluto e soberano do nosso Senhor. E a partir desse momento, o homem deixa de experimentar aquilo que o céu aberto provisionava para ele, que era sustento, eu te sustento. Atração para uma vida celestial. O homem perde esse referencial. Então o homem deixa de ter atração por uma vida celestial. Ele perde a convicção do sustento dos céus. E ele perde a visão, ele se torna cego.
o que o homem então passa a fazer? Ele se afunda em uma vida carnal, terrena. E essa é a história do homem até a cena que nós temos aí, estamos mencionando. Porque o nosso amado Senhor Jesus, ele então entra nessa cena. E a primeira coisa que eu gostaria que você observasse é que os céus, então, se abriram para o Senhor Jesus, e Ele vai mostrar, a partir desse momento, na sua vida, já vinha mostrando, e nos 3 anos que ele ainda teria de ministério, isso ficaria ainda mais claro, agora publicamente claro, mas o Senhor Jesus vai mostrar o que é um homem que não vive para si mesmo. Guarda isso, irmão. Porque desde o Éden, desde que os céus se fecharam, desde Adão, nós temos o homem vivendo para si mesmo. E então nós temos toda a história de Deus com esse homem, buscando por ele. E então nós temos todos os tipos, toda a atração do Velho Testamento, até um dado momento em que o Filho do homem se manifesta. E então os céus se abrem, e o Senhor Jesus vai mostrar, primeiro, no que concerne a sua vida oculta, mas também posteriormente a sua vida pública, o que significa um homem que não vive para si mesmo. Que maravilhoso, irmão. Por quê? Porque ele é absolutamente governado pelos céus. Então ele tem uma noção absolutamente clara, seu coração é tranquilo quanto ao sustento. Ele tem absoluta paz com relação ao governo sustentacional dos céus para com a sua vida. Irmão, você vê como isso é importante? Você vê como isso é determinante para a sua vida e para a sua experiência e para a minha? Se nós não tivermos essa experiência de céus abertos, nós vamos nos tornar criaturas desenfreadas, correndo atrás de sustento. E a nossa vida vai se resumir nisso. Então, que o Senhor nos ajude. Veja a importância dos céus abertos. O Senhor Jesus tinha plena convicção do sustento dos céus, a ponto de dizer assim: as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E essa afirmação não foi uma afirmação de um ansioso, desequilibrado e preocupado. Que maravilhoso, irmão. Como que é possível um homem fazer uma afirmação dessa? Ele vivia experimentando plenamente como homem, lembre-se, como homem, a realidade espiritual dos céus abertos. Céus abertos. Então, o Senhor Jesus vai manifestar essa qualidade de vida. Agora, eu queria chamar a sua atenção para pelo menos 2 aspectos, e se o Senhor me trouxer à memória aqui alguns mais, nós seguimos. Agora veja, o Senhor Jesus, ele com aquela vida preciosa, 30 anos, ele então no Jordão é batizado, os céus se abrem, então há aquela declaração, identificando o Senhor Jesus, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, uma declaração, uma voz, os céus abertos e a voz do Pai. Eu tenho alegria, satisfação, prazer nele. Agora, vamos nos lembrar, o Senhor Jesus não tinha iniciado seu ministério ainda. Então essa voz está se referindo ao quê? Está se referindo à sua vida oculta, irmão. Está se referindo à sua vida na carpintaria. Está se referindo à sua vida que era íntima e conhecida dos céus. Você vê? Os céus se abrem para ele. Aqueles 30 anos que nós temos
poucas marcas, mas o que mais que nós precisamos, além de uma frase dessa, dita pelos céus? Então, isso indica que os céus, preste atenção, estão atentos às nossas vidas ocultas, para satisfação, para alegria dos céus, ou para tristeza ou desagrado dos céus. Então essa é a primeira nota importante. Como tem sido a nossa vida oculta? Porque até aqui há uma evidência de que esta vida preciosa, ela ela era um aroma constante às narinas de Deus, ao ponto de os céus não se conterem e os céus se abrirem. Então, que vida é essa, irmão? Será que nós podemos imaginar? Será que nós podemos imaginar como era o tempo de meditação do Senhor Jesus? Será que nós podemos imaginar a palavra com P maiúsculo, lendo a palavra como homem? Ou você acha que não? Que como nosso irmão outro dia disse, você acha que o Senhor Jesus tinha um microchip, que ele sabia tudo, todas as letras, e ele não precisava de meditar na palavra como homem, de memorizar a palavra, de ler a palavra? Você acha que não? Como será que era o tempo dele aos pés do seu Pai? Que vida agradável é essa, irmão? Que nota agradável nós temos de alguém que trabalhava na sua carpintaria. Era um arrimo de família, sustentava a família. Então nós não temos que apresentar ao Senhor as nossas desculpas muitas. Ah, Senhor, está tão difícil. Olha a economia do meu país. Ah, está tão difícil porque eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Ah, está tão difícil porque os homens são maus e as coisas estão tão difíceis. Será que nós podemos apresentar essas desculpas ao nosso Deus? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, para que nós realmente tenhamos um avanço para esta qualidade de vida espiritual. Agora, o que nos cabe, o que é da nossa responsabilidade é vida oculta. E vida oculta, lembre-se, vida oculta, somente quem vê é o nosso Senhor. Somente quem vê é o nosso Senhor. Mas, preste atenção, existem marcas de uma profunda vida oculta que são manifestadas na vida pública. Agora, existem estilos de vida pública que parecem ser frutos de vida oculta e na realidade não são. Então, que o Senhor nos ajude, para que nas nossas vidas, nossa vida oculta seja fortalecida. Nossa vida de relacionamento com Deus avance muito, avance diariamente. Nós precisamos aprender a buscar água diariamente. Nós temos sido desafiados a sairmos da comodidade de um relacionamento segunda mão. O que Deus tem falado com você, irmão? Diretamente, ou você apenas tem recebido de outros, mesmo que seja aqui, ouvindo a palavra? Qual tem sido a qualidade do seu relacionamento com o Senhor? Vida secreta. Vida secreta. O teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O teu Pai não tem prazer em externalismo. O teu Pai, que vê em secreto, tem prazer em uma vida simples, guardada por Ele e para Ele. Compreende? Então, essa era a vida do Senhor Jesus, céus abertos para Ele. Agora, tem um outro aspecto, como já disse,
para os irmãos. Essa vida gera satisfação, gera prazer, gera alegria nos céus. E os céus se abrem. Os céus se abrem. E então, nós temos essa manifestação. Mas tem um segundo aspecto que já disse no domingo pela manhã e quero reforçar. Hoje parece que entendo tão bem como os servos do Senhor poderiam dizer: a mim não me desgosta dizer as mesmas coisas. E então, um segundo aspecto dessa vida íntima do Filho do Homem é que ele viveu 33 anos. Somente 3 anos foram públicos, de serviço público. 30 anos em oculto, é uma proporção de 10:1. 10:1, para cada 10 anos de vida oculta, 1 ano de vida pública. Ora, irmão, essa é a vida do nosso Senhor. Se você quer um parâmetro, está aí. O que isso indica? Que a proporção da nossa vida íntima com Deus, essa que ninguém vê, precisa ser ajustada. Precisa ser ajustada. A mim me parece que nós somos muito experimentados em vida pública, infelizmente, e pouco experimentados em vida secreta. Sabe o que evidencia isso? As nossas orações. Se nós dobrarmos o joelho aqui para orar ao Senhor, o silêncio nos incomoda, as orações não fluem, o ambiente fica complicado, tudo começa a nos incomodar. Por quê? Porque nós não conhecemos bem quarto secreto. Não conhecemos. Então, que o Senhor nos ajude. E a mim não vai me desgostar dizer coisas que você possa torcer o seu nariz. Mas de Deus ninguém torce o nariz, irmão. Lembre-se. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Se nós vivermos uma vida de relacionamento frouxo com Deus, como se o nosso relacionamento e o que importasse fossem reuniões, se essa é a qualidade do nosso relacionamento, então isso não agrada a Deus. Não se esqueça. Vá para a sua casa com esse barulho no teu coração. Que o Senhor nos fira com isso, porque essa é a verdade. E essa nunca foi a vida do Senhor Jesus. Aliás, ele nunca buscou publicidade. O Senhor exerceu o ministério público pela necessidade daqueles a quem ele iria salvar. Mas o Senhor Jesus viveu 30 anos de vida oculta. Uma vida intimamente ligada ao Senhor. Agora, 2 versículos que eu gostaria de citar para você, para reforçar então essa interação dos céus com vida oculta. Presta atenção, vamos rápido em 2 versículos. Primeiro, Isaías 66, 2. Isaías 66, verso 2. Veja que verso precioso, mais uma vez, reforçando, para nos indicar a interação, como os céus estão atentos à vida oculta. Então diz assim: porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei? Então veja, o homem para quem olharei é aquele aflito e quebrantado de espírito. É aquele, irmão, geralmente, presta atenção, por que esse versículo tem relação com vida secreta, muito mais do que pública na minha maneira de ver, certo? Por quê? Porque abatimento, aflição de espírito, ou para usar uma expressão do Novo Testamento, lá das bem-aventuranças, os humildes de espírito, é a mesma coisa, o aflito, o abatido, é o humilde de espírito. Então, humildade de espírito geralmente não é o que nós gostamos de demonstrar publicamente. Nós gostamos de demonstrar outras coisas publicamente. Então, os olhos
dos céus, do nosso Pai, do nosso amado Senhor, eles estão voltados para os humildes de espírito, e termina assim, e que tremem da minha palavra. Essa frase é impressionante, não é? Temor de Deus. Temor de Deus. Será que nós temos aprendido na vida secreta a termos temor de Deus? Por quê? Porque há uma promessa para nós de céus abertos. E temor de Deus está ligado, preste atenção, a uma consciência progressiva da presença de Deus. Eu tremo da sua palavra, eu tenho temor no meu coração, porque eu estou plenamente consciente de que eu estou na presença dele. Compreende, irmão? E isso é uma realidade de céus abertos. Agora, se nós não experimentarmos isso no quarto secreto, quando nós nos ajuntarmos aqui, nós teremos dificuldade de experimentar isso. Então, que o Senhor nos ajude, porque essa responsabilidade é de cada um de nós primeiro e é nossa corporativamente. Que o Senhor nos ajude. Então, agora o segundo versículo que disse está em 2 Crônicas. 2 Crônicas 16. 2 Crônicas 16, verso 9. Veja que verso precioso. Porque quanto ao Senhor, olha que maravilhoso, irmão. É como se a Bíblia estivesse garantindo algo para nós assim. Se quanto a você não estiver atento, lembre-se, quanto ao Senhor, Ele não cochila, nem dorme. Ele está atento. Quanto ao Senhor, no que concerne a vida oculta, Ele está lá no quarto secreto, mesmo que nós não frequentemos o quarto secreto. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, irmão. Veja que os céus abertos têm a ver com governo, força, governo celestial. Os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que maravilhoso, não é? Que o Senhor nos incomode para que haja esse anelo nos nossos corações de sermos totalmente dele. De sermos esses que são o objeto da procura do olhar de Deus. Aqueles cujo coração é totalmente dele. E ele os procura para se fazerem fortes nele. Que maravilhoso, irmão. Essa é outra marca, é outra realidade do ambiente dos céus abertos. Céus abertos comunicam força, poder, governo a todos aqueles que têm essa experiência. Então, vamos lá, seguir mais um pouco. Se a nossa vida, voltando à proporção, como já dissemos, se a nossa vida oculta, ela for proporcionalmente inferior à vida pública, nós teremos problemas, irmão. Nós teremos sérios problemas. Por quê? Porque nós teremos problemas relacionados àqueles que Adão teve quando o céu fechou. Compreende? Então ele passou a ter uma perturbação interior, porque ele perdeu o referencial de sustento do céu. Ele passou a ter um incômodo e uma necessidade urgente de olhar para baixo, porque ele deixou de ser atraído para cima. E ele passou a viver uma vida de trevas, cegueira.
Então ele deixou de visualizar os céus, os seus olhos se escureceram. Então, se essa for a nossa experiência, céus abertos não são conhecidos, nós não temos vida secreta, então nós teremos muitos problemas. Queria citar um texto, irmão, para que você anote aí e leve para suas meditações. Jeremias 17. Porque Jeremias 17, verso 8, vai falar um pouco dessa relação entre raízes, que é o que não aparece, vida oculta, e aquilo que é público, a árvore mesmo. Então Jeremias vai falar que o homem que agrada a Deus, esse que Deus busca, é aquele que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Que maravilhoso, não é, irmão? Que indica alguém que bebe diariamente da fonte. Alguém que busca beber diariamente. Não são aqueles que se acomodam em um relacionamento segunda mão. Nós somos de uma geração tão comodista, meus irmãos, tão virtual, que nós passamos, e se não estivermos atentos a isso, nós passamos a progressivamente, lentamente, a irmos valorizando essa vida virtual. É a vida da postagem, da selfie, que o sujeito posta uma vida feliz hoje, o casamento acabando amanhã. É uma coisa realmente hipócrita. Então, que o Senhor nos ajude, porque nós somos uma geração da cisterna, sabe? A cisterna que o Senhor fala em Jeremias 2, que o povo cavou para substituir o Senhor falou: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, manancial da vida. Eles deixaram de recorrer a mim para beber água limpa todos os dias. E eles optaram por me substituir por algo que eu então vou chamar de uma cisterna. Ora, a cisterna, para o contexto que Jeremias estava falando, era um poço geralmente cavado próximo da sua casa, para você ter a comodidade de não ir mais ao manancial. Mas é óbvio que a qualidade da água é totalmente diferente. Ouvir mensagem no YouTube, irmão, é muito diferente de vida secreta. Que o Senhor nos ajude, e eu não estou recriminando quem ouve mensagens. Amém. Ouça boas mensagens, é claro. O problema é quando ainda são ruins. O problema é quando a nossa vida passa a ser vivida diante da tela, virtualmente, e nós vamos nos acomodando. E não há mais disposição para ir à fonte, ir aos pés do Senhor, beber água limpa. Compreende, meu irmão? Então, que o Senhor nos ajude. Isso nunca aconteceu com o Filho do Homem. Então, esse texto de Jeremias, ele diz que essa árvore lança suas raízes até o ribeiro. E as consequências públicas, elas são vistas. Ele vai dizer aí: a sua folha não murcha, quando vem a aridez, ela permanece, dá o seu fruto no tempo apropriado. Que lindo, não é? Que coerência! Raízes estendidas, fortes, junto ao ribeiro, vida oculta. Então é claro que tem testemunho público. Folhas que não murcham. Fruto no tempo apropriado. Sombra para outros. Que o Senhor nos ajude, porque é a isso que Ele tem nos chamado. Mas vamos mais. Então, nós dissemos para os irmãos, nunca desmarque aí, por favor, o capítulo 1 de João, porque essa então é a primeira cena. A segunda cena é a cena de Ezequiel. E então, Ezequiel,
nós temos aí uma promessa de céus abertos para Ezequiel. Irmão, a ênfase é a mesma, as características são as mesmas. Na primeira cena nós temos uma voz, como que do Pai. Céus abertos e uma voz do Pai. Agora, para Natanael nós temos uma promessa e a voz do Filho. A voz do Filho, vereis o céu aberto. Uma promessa para Natanael. E Natanael também nos indica marcas e evidências de vida oculta versus vida pública. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, para que nós avancemos nisso. Então, Natanael, ele vai ouvir do Senhor, no verso 47 aí, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A palavra dolo aí nós já dissemos, é fingimento, fraude. Veja, irmão, que são marcas de caráter, marcas realmente vistas por aquele que passa os seus olhos procurando corações que são totalmente dele. Então o Senhor diz para ele, eu vejo um israelita em quem não há hipocrisia, não há interpretação, não há encenação. Então, o simples fato do Senhor dizer isso, já nos ajuda a compreender que os olhos dos céus, eles estão a se alegrar e a terem prazer com vida oculta, vida íntima. E esse é Natanael. E a cena, então, nós sabemos que mais ainda nos ajuda a compreender que essa é a ênfase, porque Natanael, pelo que Natanael responde ao Senhor, né? Quando o Senhor diz a ele, ele pergunta, de onde me conheces? E então o Senhor diz para ele, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Eu te vi debaixo da figueira. Interessante, irmão, porque aqui nessa cena nós temos uma figueira e sim, existem muitos irmãos que procuram fazer abordagens e interpretações mirabolantes quanto à figueira, mas a figueira aqui tem uma relação sim com Israel. Essa figueira indica esse meditar debaixo da figueira, esse coração que aguardava, é o que o Senhor procurava em Israel e não encontrava. Aquela figueira, se nós nos lembrarmos da profecia de Abacuque, aquela figueira estava como, irmão? A profecia de Abacuque, ou o cântico de Abacuque, nos ajuda a entender como estava a figueira nos dias de Natanael. Porque nos dias de Natanael havia uma figueira que não floresceu, que estava mirrada, seca, não havia testemunho, fracassada. Essa era a figueira, o contexto da nação de Israel era um contexto de fracasso. Um judaísmo, apenas uma casca morta, sem vida, sem coração, sem nada. Isso era a figueira nos dias de Natanael, mas havia um verdadeiro israelita que no seu coração anelava pelo Messias, e eram poucos. Porque nós sabemos então que isso tem ênfase em vida oculta, irmão? Porque o Senhor se dirige a ele. E então ele responde ao Senhor quando ouve que o Senhor o via debaixo da figueira. E agora vou repetir para você, muito possivelmente sozinho. Sozinho debaixo da figueira. Vida oculta. Os olhos dos céus contemplam vida oculta. Como nós somos tolos, não é, irmão? Como nós somos tolos. Nós achamos que os olhos do céu, que na hora que nós passamos naquela porta ali, Deus está com uma chamada celestial marcando lá a sua presença nessa hora. E que então ele fica satisfeito quando ele te vê entrar. Agora, o que a Bíblia está dizendo aqui é o contrário. O Senhor está satisfeito quando Ele nos vê diante dEle, anelantes, querendo Ele na nossa vida oculta. Quando você tem seu tempo livre, quando você
tem tempo para decidir o que é prioridade para você. Então, é nesse momento que o Senhor está a dizer para nós, eu te vi. Será que o Senhor teria para dizer para mim e para você, eu te vi na meditação quando você desejava me ver? Porque, irmão, era isso que Natanael queria. Ele anelava, ele desejava pelo Messias. Ele era um verdadeiro israelita que anelava pelo Messias. Era isso que ele desejava ver. Agora, será que o Senhor pode olhar para nós e dizer assim, eu te vi nessa quarta-feira, quando você me desejava, quando você me queria, eu te vi. Lembre-se, os olhos do Senhor estão a procurar aqueles de coração totalmente dele. E ele procura vida oculta. Então, Natanael, sozinho, embaixo daquela figueira, aguardava o Messias. E Natanael poderia dizer, para então parafrasear o cântico de Abacuque, ele poderia dizer agora, ainda que a figueira não floresça, todavia, eu me alegrarei. Por quê? Porque o judaísmo estava experimentando uma transição. O que Lucas vai nos dizer em Lucas 16, com relação a João Batista, é que João Batista, ele era a lei e os profetas vigoraram, é a palavra que Lucas utiliza, vigoraram até João. E nós temos uma marca claríssima dessa mudança, dessa transição. Qual é a marca? Está aí no capítulo 1 de João. Quando os discípulos de João Batista, eles seguem o Senhor Jesus. Então ali há um marco, está encerrada a lei e os profetas, vigoraram até João. Então, Natanael, ele tem essa vida genuína, real, verdadeira, íntima, secreta. Essa vida que não é uma vida de viver para fora, irmão. Pense nisso. Porque viver para fora é precisamente a definição de externalismo. Quero citar um capítulo para você meditar. Mateus capítulo 6. Leve esse capítulo para casa. O assunto desse capítulo é uma vida desintegrada, externa apenas. Lembre-se que lá o Senhor fala, por exemplo, de esmolas. Ele fala que a nossa mão direita não deve saber o que a esquerda fez. Ele fala que nós devemos, em secreto, buscar nosso Pai, que nosso Pai que vem em secreto nos recompensaria. Ele vai falar de marcas de uma vida integral e não uma vida marcada por externalismo. Compreende, irmão? A importância disso, essa questão da vida oculta e da vida pública. E aí cabe uma pergunta, que de certa forma já fiz, mas quero reforçar aqui para você. Nós estamos mais familiarizados, pensa nisso, irmão, com vida pública ou com vida oculta? Nós conhecemos mais vida oculta ou vida pública? Leva essa pergunta para casa. Medita nisso, se dobra diante do Senhor e pergunte a Ele, para que então os olhos dele passem sobre a sua vida, sobre a minha vida. Para que então isso seja claro, né? Céus abertos para Natanael. Agora, gostaria de, no tempo que eu tenho ainda, fazer algumas colocações sobre os céus abertos para nós, irmão. E aí, nós usamos, vá comigo, por favor, em Apocalipse capítulo 4.
Apocalipse, capítulo 4. Esse capítulo é um capítulo que vai, então, fazer menção dessa realidade espiritual dos céus abertos. E esse é o capítulo do trono, meu irmão. E veja, o capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Que maravilhoso! Não somente uma porta aberta no céu. Há tantos anos nós oramos aqui juntos. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem mantido aqui nesta congregação uma porta aberta de revelação. Como nós temos agradecido ao Senhor por isso, mas esta porta aberta de revelação, ela precisa, ou ela deveria gerar vidas mais fortes. Então, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, então também há uma voz, exatamente como as outras cenas que mencionamos, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, sobe para aqui. Que maravilhoso, irmão, porque essa frase, de alguma maneira, ela resume para nós o ministério do Espírito Santo. O Espírito tem, então, pelejado, se colocado ao seu lado, dado a mão para você como esse Paráclito, este instrutor que pega firme conosco, esse que se coloca ao lado, que fala quando você está avançando e rompendo um limite que não é para romper, ele fala: não, pare, não vá além. Ele diz para nós muitas vezes: espere, aguarde, eu ainda falarei. Ele também diz: siga, vamos em frente, suba para aqui. Essa expressão nos ajuda a compreender algo sobre o ministério do Espírito Santo. Ele constantemente, diariamente, ele está a te chamar. Você pode me dizer que não está ouvindo. Seus ouvidos podem estar apurados para outros sons. E este chamado não está sendo ouvido. Mas ele está diariamente a nos chamar. Nós precisamos clamar ao Senhor para que aquiete os barulhos do nosso coração. Os tantos envolvimentos que nós temos que atordoam a vida. E então nós perdemos essa capacidade de ouvir a doce voz do Espírito dizendo: sobe para aqui. Que convite, não é, irmão? Que convite maravilhoso. Que regra preciosa para a nossa comunhão. A nossa comunhão, as nossas conversas, o nosso tempo de comunhão, os nossos encontros, eles deveriam ser marcados por essa experiência. Sobe para aqui. Todos nós estarmos envolvidos com um sobe para aqui. Por quê? Porque nossa vida cristã é ascensional. Nosso diálogo conjugal nas nossas casas deveria ser pautado, regido, dirigido por um sobe para aqui. Nós, os esposos, deveríamos ser instrumentos do Espírito, que estão aprendendo com o Espírito, este sobe para aqui, a convidarmos nossas esposas, elevarmos o nível da conversa, irmão. Falarmos palavras espirituais que gerem pastoreamento, edificação, conforto, luz. Compreende? Sobe para aqui. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então as nossas vidas deveriam ser marcadas por isso. Uma carreira ascensional, é de glória em glória. Então nós nos encontramos para quê? Que o Senhor tenha caminho entre nós para sobe para aqui. Uma realidade maior, melhor, uma visão mais clara de Cristo, um ambiente em que cada vez mais
todos tenham liberdade com a presença de Deus. Não é aquele ambiente que nós falamos assim, irmãos, vamos ter um tempo aqui, acabou a conversa. Antes estava um falatório. Quando nós falamos, irmãos, vamos ter um tempo aqui, acabou a conversa. Por quê? Porque nós somos tão desajeitados, desacostumados com a presença do Senhor, que quando nós falamos isso, então que o Senhor nos ajude. Porque Ele tem nos chamado para que nós experimentemos com liberdade sua presença. E nos edifiquemos uns aos outros. E sejamos instrumentos para sobe para aqui. Uma vida ascensional. Agora, o contrário disso, abra comigo num verso de Oséias, Oséias 11. Veja um verso aí, interessante. Oséias, capítulo 11, verso 7. Oséias 11, 7. Diz assim, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Irmão, o verbo hebraico aí para desviar, sabe qual é? Dar as costas. Ou para usar uma expressão mais ligada ao testemunho do Novo Testamento, apostatar. Apostasia. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Agora, veja essa frase. E quando se é concitado, convidado, chamado a dirigir-se acima, sobe para aqui, ninguém o faz. Não é impressionante isso? Que o Senhor nos ajude. Porque nós podemos estar vivendo experiências assim como essa. Um povo que está sendo concitado, chamado, o Espírito Santo chamando, através de irmãos, através da palavra, diariamente, convidando, sobe. Eu quero que você deixe essa maneira de viver, essa maneira de falar, essa maneira de vestir, essa maneira de se relacionar. Sobe para aqui. E nós, inclinados a nos desviarmos, dizemos, não vou fazer nada. Agora, nós precisamos assumir isso diante de Deus. Se essa é a nossa experiência, nós precisamos assumir isso, porque é o primeiro passo para o arrependimento. Então, voltando lá em Apocalipse 4, sobe para aqui. Então, esse é o chamado do Espírito para nós. E esse desafio, irmão, esse convite para a vida celestial, nós temos um outro texto muito significativo também, não vou ter tempo aqui de ler, mas apenas citar para que você anote aí, medite, para acrescentar para nós no domingo de manhã. Colossenses 3, os versos de 1 a 4, são aqueles versos que Paulo fala, nós já somos ressuscitados. Nós já temos vida nova, não tem ninguém morto aqui. Ele já nos salvou, já nos transportou da morte para a vida. Então, se essa é a verdade, nós precisamos aprender é um relacionamento, é diário, a pensar nos céus. A pensar nas coisas do alto. Ô irmão, esse é um fio de prumo para nós nos dobrarmos diante do Senhor e perguntarmos ao Senhor, Senhor, qual é a primeira coisa que vem na minha mente na hora que eu acordo? Possivelmente ela seja das mais importantes para mim. O que é a primeira coisa na hora que eu abro o olho? O que vem na minha mente? O que ocupa o meu pensamento? Senhor, eu quero aprender a pensar nas coisas do alto. Isso é um exercício diário do Espírito conosco, para que nós experimentemos o sobe para aqui. Compreende, irmão? Então Paulo vai falar, pense nas coisas do alto. Mas não só isso, ele usa uma outra palavra lá. Busque. Busque as coisas do alto. E ele diz assim, porque a nossa vida está oculta. Lembra dessa palavra?
ela aparece lá. Sabe qual é o sentido da palavra grega? Está protegida, guardada. Então, quando nós somos um povo que tem aprendido a pensar nas coisas do alto, a buscar as coisas do alto, a viver a realidade daquilo que nós já somos, celestiais, porque a vida ressurreta do nosso Senhor foi dada a nós. Então, quando nós processualmente estamos aprendendo, o apóstolo Paulo diz, a nossa vida está guardada, protegida nele, para se manifestar ao público aí. Primeiro, guardada, protegida nele, para se manifestar. Não é lindo? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Essa é a realidade para a qual o Senhor nos chamou. Vida oculta com Deus. Cuidado com a vida virtual, irmão. Cuidado. Nós somos uma geração virtual. Cuidado. Que o Senhor nos livre de um relacionamento. E olha, os nossos jovens são os mais impactados por isso. Mas nós também. Mas os nossos jovens são os mais impactados por isso. Eles têm, por exemplo, dificuldades relacionais. Por quê? Porque eles são muito ligados ao virtual. É o que essa geração experimenta. Agora, se nós não cultivarmos vida íntima, se nós não ensinarmos para eles vida íntima, se os nossos filhos não virem um testemunho em nós de que nós amamos Jesus, nós amamos buscar água todo dia, tirar água das fontes da vida todo dia, se os nossos filhos não virem isso, irmão, eles vão viver vidas virtuais. Então, que o Senhor nos livre desta qualidade de vida. Sobe para aqui, apenas para nós encerrarmos e seguirmos na quarta-feira. Eu gostaria até de, se fosse possível, ter feito uma introdução do capítulo 2 e da relação com isso que já dissemos até aqui, mas isso vai ficar para a próxima quarta-feira. Para eu encerrar, eu gostaria de citar para você anotar aí, uma frase que mencionei no domingo pela manhã, relacionada então à nossa vida de céus abertos e a essa relação entre vida pública e vida oculta. Essa frase é de Campbell Morgan, precioso servo de Deus, um ministro da palavra poderoso, e ele diz o seguinte: nenhum culto, ou nós podemos dizer nenhuma adoração, nenhum culto a Deus tem valor se entra em contradição com a vida no lar. Essa frase, me disse um irmão há uns dias atrás, que penetra o nosso coração como uma espada, irmão. Nenhum culto tem valor se entra em contradição com a vida no lar. Deus não valoriza. Se o nosso lar está inadequado porque não há vida oculta, Deus não valoriza o público, porque Ele não pode valorizar. Compreende? Deus não pode ser leviano. Então que o Senhor nos ajude, não nos confundamos. Não nos confundamos. Nós temos sido chamados para essa vida diária de relacionamento com Deus sem interesses públicos. De simples amor por Ele, sem interesses públicos. E gostaria de encerrar com uma outra frase de um outro precioso servo de Deus chamado João da Cruz. Veja essa frase, irmão, sobre uma vida de simples amor por Deus, sem interesses públicos. Veja a frase de João da Cruz. Move-me, me tira da estagnação, move-me, enfim, o teu amor. De tal maneira que, ainda que não houvesse céu, eu te amaria.
E ainda que não houvesse inferno, eu te temeria. Que o Senhor nos ajude, porque o Senhor tem nos chamado a essa relação íntima e diária com Ele. Move-me o teu amor. Move-me o teu amor. Que o amor de Deus e o nosso simples e pequeno amor por Ele nos mova. Para que se não houvesse céu, nós sigamos amando o nosso Senhor. Se não houver vida pública, nós amamos o Senhor. Esse é o desafio para nós. Uma vida íntima, uma vida oculta, profunda. E o resto, o testemunho, será maravilhoso. Que o Senhor siga nos falando. Gostaria de pedir aos irmãos que nós tivéssemos 1 ou 2 orações breves, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Amém.